Então, esse é o segundo vídeo. Iremos terminar sobre os sete sacramentos. Falamos primeiro sobre o batismo, depois a crisma e depois a Eucaristia. E agora vamos falar sobre a confissão, que também é um sacramento muito importante. Ele pode ser realizado mais de uma vez, né? São três sacramentos que a gente pode ter, receber mais de uma vez. Pode ser a unção dos enfermos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. E a confissão é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no modo que nos dá a busca de estar no estado de graças, para estar recebendo a Eucaristia. A confissão, ela também é um estado de consciência em que o ser humano ele se humilha e confessa os seus pecados. E isso ele não confessa o pecado do outro, ele tem que confessar os seus pecados, tá? Porque muitas vezes uma das maiores dificuldades do pessoal eles confundem confissão com direção espiritual. A direção espiritual é que aí o sacerdote, se vocês vão conversando, para ele te ajudar a crescer nas virtudes sobre alguns problemas. Durante a confissão, o padre pode te dar algumas, é, algumas advertências ou algumas informações que podem te ajudar a crescer nesse modo, a combater talvez um pecado. E ali a gente tem que ter um entendimento sobre pecado venial e pecado mortal, né? O pecado mortal é aquele que, se você tiver nesse estado, que é pode os 10 mandamentos, que te leva diretamente para o inferno. O pecado venial é aquele que são pequenas transgressões ou que fogem um pouco da iniquidade nossa do dia a dia, que nos atrapalha a crescer, a estar em totalmente estado de graça. Então, a gente busca, né, um sacerdote e confessa. Então, por isso que é importante fazer uma meditação sobre os atos, né, que cometeu e pedir perdão por esses atos. Um ponto importante sobre a confissão é que eu falei que para ser válida você tem que estar totalmente arrependido, né? Então, mesmo que o padre te dê lá absolvição, se você não se sentir arrependido desses pecados, a confissão é inválida. Então, um ponto importante é esse arrependimento. Ah, quer dizer que eu não vou pecar novamente? Pode ser que ocorra, que aí a gente tal, mas tem que estar um arrependimento profundo sobre isso, porque é essa importância para estar nesse estado de graça, para estar recebendo a Eucaristia, que é o sacramento maior, que é o nosso bem, nossa suma, o Santíssimo Sacramento que nos dá, que Jesus nos deu para que a gente possa seguir na espiritualidade, no crescimento e na santidade. Então, a confissão ela pode ocorrer mais de várias vezes durante a vida do, do cristão, que muitas vezes que a gente ocorre, ou algum sentimento, alguma vaidade que nos inflige, que aquilo lá, se você consente, né, com o pecado. Porque muitas vezes as pessoas também confundem, é, veia talvez uma imagem ou alguém andou ali de um jeito, aí você olhou, aí falou, não, pequei. Né? Simplesmente assim, é você consentir com o pecado, né? Vamos pegar no caso aqui, meu caso, o Arley, né? Então, estou andando na rua, aí eu olhei para o lado e vi uma mulher com pouca roupa, né? Ou quase nua. Aí aquilo ali, eu só olhei, vi o rosto assim. Aquilo ali não é um pecado, porque foi sua visão e tal, você não consentiu, tá? Então, para entendimento também sobre isso, é bom entender. Por quê?
Aí se eu pegasse e ficasse olhando e depois ficar pensando, nossa, tudo, lá em casa, tipo esses bordões que muita gente usa e fica repensando aquilo ali, aí aquilo ali você está tendo, você abriu essa tendência ao pecado, porque você está consentindo, né? Você tá dando corda, né? Outros modos de falar, você está dando corda àquilo ali. Então você está saindo da virtude da graça, principalmente uma das virtudes é a castidade, e desejando algo, né? O corpo, ou aquilo ali, então e esse pecado ele pode se tornar ainda mais grave se caso, aí, por exemplo, caso eu sou casado, então esse pecado se torna ainda mais grave. Então é necessário uma confissão, um arrependimento sobre aquilo, e naquilo ali o padre vai te dar talvez um conselho que vai te ajudar a combater aquilo que te atrapalha de crescer na graça santificante, que todos os sacramentos te dão a graça santificante. Então, por isso que é importante você receber essa graça e validar esse sacramento é o total arrependimento. O outro sacramento agora que eu vou falar é a unção dos enfermos, que é aquela graça que o nosso Senhor Jesus Cristo dá com uma bênção do sacerdote ou do diácono, que ele dá aquela bênção para modo de cura espiritual. Claro que essa graça ela pode vir também no campo físico, né? Por exemplo, talvez a pessoa está doente, muito, muito abatida, muito abalada, então ela pode ter um pouco sobre essa doença, talvez pode ser ocasionada uma doença espiritual ou uma doença por inveja, alguma coisa assim. Então, muitas vezes a gente tem até essa unção dos enfermos anormal, que é uma pessoa está começando a ficar doente, pegou uma doença, então ali o padre, a pessoa pede uma bênção sobre aquilo ali, aí tem um rito, que também a pessoa é ungida ao óleo, e aquele óleo é para trazer essa graça espiritual e também para lembrar o fiel desse crescimento espiritual, né, que a pessoa também ela tem que desapegar, né, um modo de dizer, desapegar das coisas materiais e pensar nas coisas espirituais, no crescimento dessa graça. Então, a unção dos enfermos, ela pode trazer uma cura à pessoa? Pode. Normalmente, até mesmo as pessoas que estão na idade mais avançada, ela pode pedir, né, acima dos 65 anos, 70 anos, ela já pode pedir uma unção, que normalmente ela já se encontra no estado que o corpo se encontra mais, a gente vai dizendo, de decaindo, né? Que a pessoa está com menos mobilidade, sente mais dores, mais fraquezas. Então, são dos enfermos é restituir e trazer essa pessoa, essa graça de, de viver mais o ministério, né? Mais viver mais na oração, mais na vida espiritual. E ela pode ser dada mais de uma vez. Então, por exemplo, a pessoa está no estado doente, está no hospital, aí deu uma vez. Aí pode ser que a outra semana vai um diácono lá também, renova, ou de mês em mês, passa lá uma vez para dar essa unção, né? Que é um tratamento que vai dando espiritualmente para aqueles que se encontram em estado de enfermidade. Então, e dentro dessa unção, ele tem um rito, né? Que é normalmente o diácono, o padre, ele tem um livrinho que ele presta esse rito e usa o óleo para ungir essas pessoas, dando essa unção. Muitas pessoas acham que a unção dos enfermos é só quando a pessoa está em estado crítico de morte. Não é bem assim. É um estado que a pessoa está talvez numa doença que se torna grave e pode pedir a unção dos enfermos. Por exemplo, a pessoa quebrou a perna e tal. Aí fala assim, não, vou ficar um tempo. Durante esse momento eu preciso dessa bênção, que eu cresça na fé, que eu cure bem, que me regenere. Então,
são casos que aí você possa pedir a solução. Porque muita gente acha que a pessoa está em estado de quase morte, aí que chama, tenta chamar o padre. Talvez o padre já está em muita coisa, e fica nessa correria. E a unção dos enfermos é bom dada quando a pessoa está num estado de consciência, que ali talvez é aquela vontade, né, que a pessoa tem aquele entendimento, que durante o rito da unção, aquela pessoa ela também se converta, né? Durante a unção dos enfermos, pode ser a graça do sacramento, pode ser que ela melhore. Agora eu vou passar a falar que esses são os três que a gente repete, pode ter mais de uma vez, que é a Eucaristia, a unção dos enfermos e a confissão. E cada sacramento ele traz uma graça santificante. Então, sempre busquem os sacramentos, busquem entender que essa graça que cada um traz para a sua vida. E muitas vezes as pessoas têm dúvidas referente a isso, né? O que é unção? A unção é só quando a pessoa está em morte? Não. Talvez ela está num estado de uma doença que vai talvez durar, por exemplo, um câncer. Então, o câncer é descobriu no início, mas não quer dizer que a pessoa vai morrer, quer dizer que talvez ela precisa dessa graça espiritual e assunção, para que durante o tratamento ela tenha essa energia espiritual para esse tratamento. Então, ali, aquela bênção que é dada, a pessoa cresça. Então, no próximo vídeo, eu irei falar sobre o matrimônio e a ordem, são os últimos dois sacramentos que são dados, sacramento de serviço, que é quando a gente tem o ponto também desses sacramentos, a plenitude da vida cristã. Então, até o próximo vídeo. Nossa Senhora, inspirai nossas ações, ajudai a realizá-las, para que vossa promessa para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.